Eu achava que para ter a melhor versão de mim mesma, eu precisava só decidir as coisas que eu queria mudar, como acordar mais cedo, dormir mais cedo, ter uma alimentação melhor, escrever no meu diário, não usar o celular, e pronto. Eu ia acordar no outro dia e eu ia começar a agir assim, e nova Laura. Mas eu fui descobrindo que o processo é um pouquinho mais complicado do que eu pensava. Bem-vindos ao meu canal Diário de Viver. Aqui eu compartilho um pouquinho das minhas experiências enquanto eu vou aprendendo sobre a minha vida, sobre mim mesma. Então, se você tá aqui, talvez você também esteja numa jornada de autoconhecimento, uma jornada de se tornar a melhor versão de você mesma. E a gente pode passar por essa jornada juntas. Eu compartilhei um pouquinho no último vídeo, mas eu passei por um momento de choque, onde eu finalmente entendi que eu precisava mudar, me tornar melhor, não mudar personalidade ou mudar drasticamente tudo na minha vida, mas que eu precisava me tornar uma melhor versão de mim mesma. Uma versão, a minha meta de 2026, como muitas pessoas, eu fiz uma meta, várias metas pro ano de 2026, lá no comecinho do ano, de como eu ia ser melhor esse ano, mas aí então eu percebi, não, eu preciso me dedicar 100% a isso dessa vez. Vai dar certo, eu sei que eu preciso que dê certo. A minha meta principal era que eu fosse feliz com a pessoa que eu me tornaria até o fim do ano. E algumas coisas precisariam mudar para que isso acontecesse. E eu pensei, bom, como eu posso fazer isso? Como eu posso me tornar nessa melhor versão, uma versão mais feliz, uma versão contente de mim mesma, uma pessoa que vai se olhar no espelho e vai amar e estar feliz. Como eu posso fazer isso? Então foram vários passos, várias coisas que eu pensei que eu poderia fazer melhor. Então, talvez se você tá nesse processo, talvez você também esteja se perguntando como fazer isso. Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho como foi o meu processo. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi várias metas de várias coisas que eu queria começar a fazer. E nenhuma delas se conectava ou fazia sentido. Eram muitas coisas, uma lista enorme. Eu tentei fazer um vision board, mas ficou muito confuso. E assim, no papel era perfeito, era a pessoa perfeita. Mas ninguém é perfeito. Então, não tinha como me tornar a Laura perfeita. Eu precisava só me tornar melhor. Uma versão melhor, o que fosse. Se fosse 2% melhor, já era melhor. Então, na prática, eu sabia que eu precisava mudar. Eu queria me tornar a melhor versão de mim mesma, uma versão mais feliz, uma pessoa que se olharia no espelho e estaria feliz consigo mesma e com as escolhas que eu tinha tomado. Então, o que eu fiz? Eu visualizei aquela pessoa e vi quais são as coisas que eu precisaria mudar ou talvez começar a fazer pra me tornar aquela pessoa que eu estava visualizando. E pra me tornar uma pessoa saudável que eu queria ser, eu precisaria melhorar a minha alimentação, me movimentar mais, acabar com o meu sedentarismo que estava absurdo. Pra eu me tornar uma pessoa com uma inteligência emocional, eu precisaria trabalhar a minha parte emocional. Então, talvez ver uma psicóloga de novo, ou eh, trabalhar palavras de afirmação, palavras positivas pra mim mesma. Então, foi todo um processo. E aí, o que eu comecei a fazer? A primeira coisa que eu fiz de tudo isso foi mudar todo o meu ambiente. Eu tinha claro o que eu precisava fazer. E aí eu mudei meu ambiente para que o meu ambiente também entendesse que eu precisava evoluir. A segunda coisa que eu fiz foi ter uma pessoa com quem eu confiaria essas minhas conquistas. Eu também acredito que parte do processo de crescimento é a gente ter uma pessoa para que a gente possa prestar contas, ou uma pessoa ou alguém ou alguma forma. Eu pesquisei e tinham várias maneiras para que eu pudesse prestar contas. Para mim, o que eu encontrei, uma forma de eu prestar contas, foi uma amizade. E essa amizade me mantém e me ajuda a prestar contas sobre as coisas que eu faço, que eu deixo de fazer. Outra coisa que me ajuda a prestar contas é esse canal. Eu preciso mostrar, eu me documentando, eu vendo eu mim mesma e vendo as coisas que eu estou realmente progredindo ou não. Eu podia manter um registro comigo mesma, como num diário. Outra coisa também que pode ajudar bastante é você a ajuda de um profissional. Se você quer ter um desenvolvimento mais relacionado à saúde mental, ir atrás de um profissional para poder não só prestar contas, mas para poder ter uma ajuda real
e não só depender de opiniões ou artigos ou coisas que você acha que deve fazer para poder ter uma melhor saúde mental. A mesma coisa com a saúde física, ir atrás de um nutricionista ou atrás de um personal, para que você possa prestar contas do seu estado físico e do seu progresso físico. Então, isso foi todas as coisas que eu avaliei para que eu pudesse prestar contas. Então, eu pessoalmente escolhi prestar contas para minha família e também para e também através desses vídeos. Então, eles são uma forma de prestar contas. Eu me gravo e eu tenho registros das coisas das decisões que eu tô tomando, das coisas que eu tô querendo mudar e melhorar. Uma terceira coisa que eu decidi fazer também é estar rodeada de pessoas que vão me influenciar de forma positiva nesse processo. Então, pessoas que vão me ajudar a manter uma mentalidade de saúde, uma mentalidade de progresso profissional, de progresso educacional, pessoas que vão me ajudar a manter uma mentalidade de felicidade, não de negatividade. Sabe aquela coisa de que energias importam? Quando você tá rodeado de pessoas que têm energias negativas, você vai ficar com uma energia negativa. E se você tá rodeado de pessoas com energias positivas, com pensamentos positivos, com pensamento de motivação, de crescimento, você vai para esse lado também. Você vai estar com pensamentos positivos e de motivação. Então foi uma coisa que eu escolhi. Ter amigos e ter pessoas que me apoiam de forma positiva fez toda a diferença. Uma delas, por exemplo, é a próxima coisa, que foi decidir sair de vez do sedentarismo. Uma coisa que complica muito pra mim é que eu trabalho remoto, então eu trabalho em casa. É maravilhoso, eu adoro a comodidade, o conforto, eu não perco horas em transporte, eu tenho se eu precisar parar uns 5 minutos pra ir no banheiro ou comer alguma coisa, ou resolver alguma coisa, ir ali no mercadinho comprar alguma coisa, só dar uma volta pra respirar, é maravilhoso, eu amo. Mas ao mesmo tempo, isso me prejudicava no sentido de que era muito confortável eu só ficar em casa, deitada no sofá, ou mexendo no meu celular, ou não ser dedicado o suficiente. Então, o que eu aprendi é que eu precisava me forçar a mover. Uma coisa que a minha psicóloga me disse é que muitas vezes a gente não tem vontade de fazer as coisas que são boas pra gente, mas a gente precisa se forçar aquilo. E à medida que a gente for se forçando aquilo, aquilo vai se tornando mais e mais e mais rotina, hábito e realidade pra gente. Então foi uma coisa que eu comecei a fazer e eu vi que começou a dar resultados. Eu ia pra academia não querendo, eu deixava meu celular de lado não querendo, eu saía pra atividades sociais não querendo. Eu sou muito introvertida, eu não sei se é introvertida ou tímida, ainda tô aprendendo estudando isso com a minha psicóloga, mas é muito mais fácil pra mim ficar sozinha e isolada e ficar aqui em casa assistindo minha série. Mas, eu precisava me colocar em situações onde eu pudesse crescer e ter esse desenvolvimento de me tornar a melhor versão de mim mesma. Então, sair desse sedentarismo, me movimentar, indo na academia ou dando uma volta aqui no meu bairro, aqui na praça que tem aqui perto, só por 10, 15 minutos, só pra eu pegar um pouco de sol, me movimentar um pouco, me esticar um pouco, já me ajudaria a sair do sedentarismo e também fazer a minha mente funcionar um pouco melhor. A quarta coisa que eu fiz foi, eh, foi então conversar com uma psicóloga. Eu percebi que eu não ia conseguir sozinha. Eu estava tentando muitas e muitas e muitas coisas, mas tinham coisas que somente a psicóloga conseguiria me ajudar. Então eu comecei a falar com uma psicóloga, eu fui atrás, pesquisei várias e várias e várias, até que eu tive encontrei uma que eu senti que daria certo. Eu conversei com ela a primeira vez e foi maravilhoso, e conversei com ela de novo e fiquei, não, acho que é ela mesmo. E tem sido ótimo, no sentido de que ela me ajuda a entender coisas que sozinha eu nunca, jamais conseguiria. Alcançar coisas e pensamentos positivos, mudar a minha mentalidade para algumas coisas de uma forma que eu sozinha ia ser um processo um pouco maior, ou talvez bem maior. Mas tem sido ótimo poder prestar contas para ela, poder ela ver o que tá funcionando, métodos de saúde emocional, saúde mental, de mudança pessoal que estão funcionando e que não estão funcionando. Então tem sido chave encontrar uma psicóloga que me ajuda
profissionalmente nesse quesito de ser mais feliz comigo mesma. Uma questão bem de autoestima mesmo, sabe? E assim, e depois disso, então, tem sido a minha alimentação, que é um processo que pra mim é um pouco mais difícil, porque eu sou uma pessoa que se eu quero comer alguma coisa, eu vou comer aquilo, nem que eu cozinhe ou compre. E a minha mãe sempre fala: "Ah, eu admiro como você se você quer comer um pão, você vai lá e faz o pão. Se não tem como ir lá comprar, você vai e faz um pão". Sim, eu fico 2 horas fazendo pão, mas eu tenho meu pão depois e como ele. Ou, enfim, qualquer outro tipo de alimento que eu queira fazer e eu esteja vontade de comer, eu vou e faço e como. Então, a minha relação com o alimento sempre tem sido de tipo, o alimento é a recompensa. "Ah, eu fui promovida, vamos comer alguma coisa. Ah, eu tô triste, vamos comer alguma coisa. Ah, eu, tive um aumento no trabalho", ou "eu consegui um emprego novo", comer alguma coisa. "Ah, eu passei no meu TCC", vou comer alguma coisa. Então, isso foi um hábito que foi criado com muitos e muitos, muitos anos, e é uma coisa que eu tô tentando quebrar agora. Se eu tô tendo dia ruim, eu posso só fazer uma massagem. Ou se eu passei numa prova muito difícil, ou se eu consegui uma vaga melhor, eu posso só, sei lá, estourar uma pipoca, ir no cinema e comemorar assim, estando com amigos ou com pessoas que eu amo. Eu não preciso, a qualquer coisa, me recompensar ou me punir com comida. E assim, muitas vezes também o que acontecia, eu estava entediada do trabalho em casa, ou eu estava, enfim, eh ou eu estava só cansada e eu achava que era comida, que eu estava com fome, mas não era. Era só que a cozinha era o lugar mais fácil de ir e poder preencher talvez algum vazio que eu estivesse sentindo. E, eu quero dizer que essas são algumas mudanças que eu fiz, que eu tô fazendo, é um processo. Eu ainda tô me acostumando e criando o hábito de ir na academia. Eu estou indo todos os dias, bom, quase todos os dias. A maioria das semanas eu vou entre 3 e 5 vezes. Ainda tô criando esse hábito de ir pra academia e sentir gosto por isso, de ver meu corpo mudando. Faz 3 meses que eu estou me esforçando pra poder criar esse hábito e criar esse gosto. Ir na psicóloga tem sido um processo. Tem dias que eu saio das minhas sessões feliz e com esperança de que as coisas vão ser melhores. E tem dias que eu saio das sessões como tipo, realmente eu sou um lixo e tudo é culpa minha. Hã, Tem vezes que eu consigo sair e caminhar 10, 15 minutinhos aqui ao redor da minha vizinhança, e tem vezes que não. A maioria das vezes não. Tem vezes que eu consigo substituir o meu tempo de tela no celular por outras coisas, como uma leitura de um livro, ou escrever meu diário, ou fazer um artesanato. Mas às vezes eu tô só com vontade de ficar no tédio. Então é uma luta todos os dias contra as minhas próprias vontades. Mas eu tenho certeza de que a constância é o que vai me ajudar a me tornar a melhor versão de mim mesma até o fim desse ano. Então, pelo menos 1% melhor ou 2% melhor. Mas eu sei que é um processo. E se você tá nesse processo, esteja feliz consigo mesmo por estar nesse processo. Muitas pessoas não tomam a iniciativa de começar, de mudar. Mas se você tá aqui, se você tá assistindo esse vídeo, já demonstra que você tá com vontade de mudar, que você sabe que você precisa se tornar a melhor versão de si mesma e que você tá disposta à mudança. Então, se colocar em situações desconfortáveis ou se colocar fora da zona de conforto nem sempre é fácil. Não é fácil nunca, na verdade. Pra mim, nunca é fácil. Mas eu adoraria dizer que agora tá tudo ótimo, mas eu ainda tô no progresso. É um processo e eu sei que esse processo não vai finalizar no fim desse ano igual eu queria que fosse. Vai ser um processo de meses e talvez anos, mas se eu estiver 1% melhor até o fim desse ano, já vai ter sido uma vitória. Então, muito obrigada por assistirem e estarem aqui comigo e espero que você tenha a coragem, a motivação e a dedicação para poder começar o seu processo. É isso. Obrigada por assistirem.